Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai estar falando na prática, a gente vai estar mexendo na prática em um projeto que eu já tenho um modelo e a gente vai estar fazendo todas as configurações do zero, iluminação, materialidade, fotografia, até a renderização e diversos macetes no estúdio. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, dá suporte a esse projeto, a esse trabalho, curte já esse vídeo, já salva na playlist aí que você talvez tenha, ou se não tiver, já recomendo, faça uma playlist organizando aí todo o conteúdo que você tem aprendido. Comente esse vídeo, compartilha para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, aqueles que também estão nesse mundo do projeto e da modelagem, da renderização. E, enfim, agora a gente vai colocar a mão na massa aqui para começar esse projetinho que vai ter resultados, tenho certeza, incríveis. Você pode aí estar na prática colocando nos seus projetos também, fechou? Então bora lá. Então galera, abrindo aqui a nossa janela do Escape sem nenhuma edição, vendo aí como chegou ao mundo, a gente tem essa nossa cena. Aqui o corte já está preparado, mas a luz não entra. A gente tem essa cena aqui para essa vista, para esse projeto. Então a gente vai começar aí editando a iluminação. Então galera, para começar eu vou abrir aqui minhas configurações visuais e vou deixar na nossa configuração aqui Render Ultra, tá? Então ativei a configuração Render Ultra rapidinho. Tem algumas modificações e deixei no estilo branco nesse primeiro momento para não encher o saco da gente. E a gente está aí compondo a nossa iluminação, beleza? A exposição está no automático. Eu vou desativar ela para a gente conseguir acertar a hierarquia dos pontos de luz, tá? Então a gente imagina aqui qual é a claridade que vai estar realmente entrando na nossa cena, né, com essa abertura de luz. Será que com o nosso olho, né, o nosso olho nu, a gente estaria enxergando nessa claridade? Eu imagino que seria por aí, talvez um pouquinho mais claro, né, talvez aqui, por aqui, tá bom, só para a gente começar. E agora vamos colocando nossos pontos de luz, tá certo? Então, bora lá. Galera, na versão atual do Enscape, a gente às vezes está sofrendo com bug. A gente vai colocar pontos de luz, iluminação e a cena explode e trava. Então, por via das dúvidas, a gente vai estar salvando, beleza? Salvando a nossa cena para não perder o que a gente fez até o momento de pôr os pontos de luz, beleza? Então, vou salvar aqui. E tá salvo, maravilha. Vamos para o ponto de luz. Também para evitar até que esse bug seja resolvido, eu estou numa versão experimental do Enscape de transição do 3.4. Então é um 3.4 preview de algumas modificações para o 3.5, se não me engano. Então por enquanto, com esses bugzinhos, eu vou desatualizar as atualizações ao vivo. E a gente vai colocar os pontos de luz aqui nessa cena, tá? Então, para isso, eu vou minimizar a minha abinha e a gente vai pensar aqui na iluminação que está rolando na nossa cena. Para começar, eu vou colocar uma esfera de luz aqui dentro da nossa luminária, porque possivelmente na vida real seria um ponto de luz só aqui dentro. Ele ia radiar luz para todos os lados, então não vai fazer sentido um ES Light. Eu vou ajustar aqui meu campo de visão para não encher muito saco. Apertei Z e coloquei meu campo de visão em 60 graus. Objetos do Enscape. A gente vai colocar aqui uma luz esférica, tá? Luz esférica
posicionamos dentro, aqui no ponto que a gente quer, confirmamos, tá aí nossa luz, ela está ultrapassando a cena, né? A gente não vai querer assim, porque senão vai vir luz para cima sem a interferência da nossa abóbora. Então vou posicioná-la para baixo, posso pegar um ponto aqui, mover setinha para cima para travar na vertical e vou descendo aqui. Até uso aqui um ponto de referência longe, distante, onde está liso, porque se a gente for descer por aqui, ó, ele vai meio que travando nas geometrias e aí buga tudo. Então pega um lugar lisinho, limpo e desci. Tá? Meu ponto de luz está aqui dentro. Para observar, voltamos aqui para Inkscape, ativo a atualização ao vivo. E ó, já deu uma leve iluminada, uma clareada na nossa cena. Se eu seleciono aqui, ó, a gente está com intensidade 1000, ó, intensidade 10.000, já clareou bastante a cena. Intensidade 1000 clareou um pouquinho. Se eu voltar aqui para o zero, a gente percebe, né? Então eu vou colocar aqui bem para ver o sofá, o que acontece. E vou voltar para o 1000. A gente vê que ele clareia, mas não clareia tanto. Aí você sente assim, acho que na vida real essa luz eu gostaria que clareasse mais. Então, ó, aqui já deu uma clareada boa, não? Então 2000, vou voltar para o zero, sem nada. 2000, para mim já está fazendo sentido, ó, ele traz umas marcaçõezinhas desses veios para o nosso cenário, mas não ficou nada muito forçado. Ó, aliás, sem e com. Então essa luz para mim já está justa, já está numa intensidade boa. Então maravilha. Vamos colocar outros pontos de luz aqui. Eu vou pôr um ES Light. Eu vou distribuir um ES Light na nossa cena com alguns pontos de referência. Eu vou querer fazer um aqui, ó, simétrico, alinhado com essa moldura de parede. Vou usar essa mesma ideia para colocar, quem sabe, uma aqui em cima. Deixa eu pensar. Eu vou colocar uma aqui em cima centralizado, mais uma centralizado aqui nesse ponto. Então vai ser esses meus 3 pontos de referência. A gente faz uma linha agora vertical, só para a gente posicionar o nosso spotlight. Tá? Então, spotlight, voltamos aqui em objetos da Inkscape, nosso bolinha com um mais no meio, spot. E agora a gente vai dar 4 cliques acompanhando o percurso dessa vertical. 1, 2, 3, 4. Nosso spot de lá já está posicionado. E agora sim, posso posicioná-lo aqui no ponto desejado. Aliás, galera, a gente está sem nenhuma luminária, né? Então a gente poderia estar baixando aí um spot, ou mesmo você modelando. Eu vou modelar para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vou fazer aqui um círculo, colocar 36 lados para ficar um pouco mais aperfeiçoado. Vou dar um tamanho para esse raio. Quero um diâmetro de 5 centímetros, então vou colocar 2,5 cm de raio. E agora, dar uma espessurazinha para ele. Eu seleciono essa face com a ferramenta de escala. Eu posso estar aqui afunilando um pouco essa geometria com o F de offset. Já faço uma bordinha e subo aqui para dentro. Vou subir agora meio centímetro, 0,5 cm.
cm e já fizemos uma moldura. Se você tiver uma ferramenta de round corner, você poderia fazer um round corner aqui, simplesmente para não ficar chapadão essa ponta. Ou você pode estar fazendo aí um sub offset e com a ferramenta de mover você sobe um pouquinho aqui. Então eu vou subir 1 milímetro, 0,5 mm. A gente já tem um pouco desse efeito mais chanfrado em escala. Fazer um pouquinho mais de chanfrado. Maravilha. E esse aqui vou subir. Então ó, já deixamos um pouco mais arredondadinho para efeito esse nosso spot de luz. Torno ele um componente, claro, né? Então spot. Se eu abrir esse componente, eu posso descer aqui também uns 5 milímetros. 2 milímetros para dar um acabamento e subo 2 milímetros. Então olha só como o nosso spot já ficou bem modeladinho. Aqui posicione o nosso objeto de luz dentro. E é um componente, né, galera? Então, ó, vou copiar o mesmo componente, mover, posiciono nos meus pontos de referência. E agora, né, a mágica do componente. Qual que é? Mexer em um, mexer em todos. Vou colocar esse spot dentro de todos. Então eu dou um Ctrl X ou editar, recortar e colo aqui dentro. Editar, colar no local. Colei no local, nossos 3 pontos de luz aí já estão posicionados. Agora sim eu posso apagar essas linhas de referência. E a gente tem 3 pontos de luz. Show de bola na nossa cena. Ativo a atualização ao vivo. Vamos observar aqui o que acontece. Ativei a nossa atualização ao vivo. A gente tem aqui os nossos spots de luz. Então, clicando e vendo o nosso objeto, a gente vê a intensidade dessas luzes. À medida que a gente aumenta, a gente vê a força dela recaindo sobre as nossas paredes. Tá, mas eu não vou querer esse cone. Simples, eu vou adicionar um ES Light. Então, a gente vem aqui na nossa pastinha do ES Light. Poderia estar mexendo aqui, né, na abertura, etc. A gente vai vir no ES Light e vou escolher aqui um ponto de luz, iluminação, ES Light, abrir. Abrimos o ES Light, repare que ele zerou aqui, ó, a intensidade luminosa 0. Então a gente vai subindo. 100, 1000, 10.000, tá? Então 10.000 ficou numa força aí interessante, compatível. E como que a gente estuda isso, galera? Eu vou abrir aqui o navegador da internet e vou colocar uma imagem de spot de luz. Tá? Então vamos observar como é esse spot de luz. Certo? Ó, eu abri aqui um avulso. Olha quantos pontos de luz tem dentro, né, de um único spot. Então a gente tem aqui 3 e mais essa circunferência. Deixa eu ver se a gente encontra mais alguma aqui que dá para enxergar melhor. Né? A gente tem uma luz central com uma intensidade e uma diversidade de outros pontos de apoio. Ó. Esse aqui tem 2, por exemplo. Pode ver inclusive a intensidade
luminosa. Né, a gente tem aqui alguns dados de referência, por exemplo, de lux, de lumens, ó, candelas. Então a gente pode ter essa referência. Por que eu estou falando isso? Porque cada ponto tem aí em torno de 2.000 lumens, candelas. Tá? Então isso é para a gente não exagerar muito no nosso bom senso aqui para pôr esse ponto de luz. Eu vou posicionar ele rente aqui dentro para a gente não perder nada do formato do nosso spot de luz. E a gente está aqui em 10.000 candeias, certo? Em 10.000 candeias é apenas um spot, né? Mas a gente pode pensar que dentro desse spot tem cerca de 4 pontinhos de luz lá dentro, né? Na vida real. Até porque a gente vê que tem duas marcações aqui de luz, duas sombras projetadas. Então isso nos dá aí o direito de poder dar uma aumentadinha, o que seria em torno aí de 1.000, 1.500 candeias. A gente vê que a luz não tem muita intensidade, né? Vou apertar aqui o nosso atalho U para mudar o horário do dia e deixando mais pela noite. A gente vê, né, que na verdade essa luz não está. Por exemplo, se a luz estivesse acesa, você estaria vendo nessa força? Ou será que você estaria vendo as coisas aí mais claras, né? Só para ver a sombra, eu vou posicionar a sombra aqui no pôr do sol, escurecer um pouquinho, né? A gente pensa, a gente estaria vendo nessa força aqui as luzes se a gente tivesse exposição automática, né? Olha como a gente estaria enxergando. Será que o equilíbrio está certo? Então, nesse bom senso, a gente vai aumentando aqui para imaginar a referência da vida real, o contraste que ela faz. Ó, spot de luz, sala. Pegando uma referência, né? Olha aqui a intensidade da marcação que os spots de luz fazem na vida real. Olha o contraste entre a parte que a luz não pega e que a luz pega, né? Então a gente vê que tem uma força aí relevante, elas estão mais próximas, né? Nessa aqui está um pouco menos próxima, mais parecido com a gente. Olha a intensidade que ela marca. Então a gente segue nesse esquema. Agora com 3.000 o contraste, a gente vê que está fazendo mais sentido, né? Então agora com contraste fazendo mais sentido, se quiser pode voltar aí para o seu dia. Então voltamos aqui para o dia, temos uma hierarquia certa para essas luzes. Maravilha, então a gente tem esses dois pontos de luz principal. Agora a gente vai trabalhar com a iluminação externa, tá? E na iluminação externa, eu estou pensando em fazer uma vista com uma blue hour, tá? O que é blue hour? É um tingimento de luz azul, por exemplo, de um dia aí que já está escurecendo, de uma noite, de um lusco-fusco. A gente vai trabalhar com céus HDRI. Para isso a gente vem no nossas configurações visuais, céu e na fonte Skybox. Com o Skybox ativado, a gente tem que escolher um arquivo HDR. Tá? E nesse arquivo HDR, a gente vem aqui nas nossas pastas de iluminação e eu vou procurar aqui no filtro ou noite ou entardecer, que é as palavras-chave que eu coloquei para eu estar encontrando aí uma fonte de luz que possa estar atingindo, tá? Então eu vou testar aqui um entardecer primeiro, entardecer 14.
né? E a gente tem esse céu aqui. E olha só, galera, esse céu, na real, vou até sair aqui da cena, ele tá um dia meio nublado, né? E a gente pode estar usando até mesmo um dia de um céu azul, se for o caso, tá? Mas o que a gente tem que fazer quando a gente quer usar um céu aí que seria de dia? Um céu de dia tem muito mais intensidade luminosa, tá certo? Do que um céu à noite. Por isso que a gente tem que acender a luz à noite. Então a gente pode ir diminuindo aqui o valor do nosso brilho, do nosso lux do céu. A gente vem diminuindo, a gente vai automaticamente entrando num dia aí. Aqui tem um sol ainda marcado, né? Mas se a gente escapar do sol, um dia aí que já está escurecendo. Porque é literalmente isso, a falta do sol que vai escurecendo, tá? E aí olha só o tingimento de azul que ele vai trazendo para nossa cena. Eu achei pouco esse, então eu vou seguir nessa lógica, eu vou testar um outro céu azul aqui, pegar um escrito noite. Posso até filtrar nas minhas palavras-chave aqui, noite. E eu tenho alguns céus noturnos. Tá, esse aqui me parece interessante, noite 4. Abro ele. E aí sim, né, galera? Olha só. A luz entrando na nossa cena, tingindo aí tudo de azul. Tá? Agora eu só vou rotacionar para ver se tem algum ponto que eu acho mais eficiente. Ó, isso aqui. Nesse grau a gente está tingindo bem nossa cena de azul, então ficou bastante interessante pro propósito que eu tô. Gostei assim. A força tá intensa, né? Eu posso estar diminuindo aqui, olhando lá fora, né? Tava assim, a gente não vê o externo lavado desse jeito na vida real, então vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. No bom senso, ó, continuamos tingindo a nossa cena. Maravilha? Agora, galera, vamos editar nossos materiais, tá? Edição de materiais. Bora lá. Nesse momento, a gente tem que voltar nossas configurações visuais, sair do estilo branco e vir para esse nenhum, né? Então a gente vai ter as cores dos nossos objetos. E aqui estamos nossos objetos devidamente aplicados materiais. A gente vai indo um por um, tá? Para aplicar. Então vou abrir editor de materiais do Enscape. Arrastar para o lado aqui temporariamente. A gente vai indo com conta-gotas. Tá, então selecionei o conta-gotas, tenho o material da parede. Posso estar aplicando mapas, etc. Ou, clicando de botão trocado, substituir por material do Enscape. A gente abre os materiais já que vêm do Enscape configurados. Posso observar aqui ou papéis de parede, mas eu acho que eu não vou querer nada, né, na parede. Vou vir aqui em gesso. A gente vai em gesso, escolhe um desses materiais aqui. A gente não consegue visualizar super bem, então seleciona aí um pouco na sorte, que qualquer coisa dá para substituir depois. Então a gente ativou o gesso, ó, a gente tem um material novo agora que tem um albedo e um normal map. Se a gente dá um zoom, ó, a gente tem uma textura bacana nessa parede, que vai trazer um pouco mais de detalhe, de realismo aqui para nossa cena. O reflexo, a gente ainda está livre, a gente poderia estar mexendo, então se eu abaixo a rugosidade, nossa parede fica aí com uma pintura mais acrílica, né, que a gente vê mais o reflexo. Tá? Então aí é de acordo com o seu senso do projeto. Eu vou deixar em 80%, não quero tanto reflexo, mas só um pouquinho para trazer mais charme, mais complexidade para a nossa parede. Beleza? Eu vou colocar 85. Show.
Mesma coisa para o nosso forro aqui, ó. Para o forro eu vou utilizar o mesmo material. Mas o que eu vou fazer? Aqui é a parede. Então é a parede, nomeei como parede. Então seleciono a parede, venho aqui em criar material em cima da parede. Com a parede selecionada, eu crio o material. E agora eu vou colocar o forro. E o que acontece? Criando a partir do mesmo material, a gente vai ter as mesmas configurações, então eu não vou ter esse trabalho. Vou deixar o gesso aqui em 96 de claridade. Quero um gesso branco. Olha só, o nosso forro já está branquinho, com os mesmos materiais, mesma configuração, sem ter que fazer o material. E apliquei. Aqui, ó, a textura de gesso do nosso forro. Minha parede, eu vou querer deixar ela mais clara também. Vou deixar ela aqui em 87. Ver se me agradou. Um pouquinho mais. Vou deixar em 93. Então, parede aqui, show de bola. O que mais? Eu vou vindo aqui da esquerda para a direita, piso, né? O piso, eu acho que eu não vou mudar para Inkscape. Eu vou configurar esse, porque ele está interessante já. Então, o que a gente vai fazer? Vou usar o próprio albedo dele como textura na altura. Então, ó, ativei o albedo. Ele trouxe um relevinho, um desnível para o nosso piso. Se você quiser deixar mais marcado, a gente aumenta aqui 10, que é o máximo, ó, como ficou um piso aí mais rústico, ou até mesmo colocar um displacement, um mapa de deslocamento. Então esse mesmo albedo agora, o que é preto vai para baixo, o que é branco vai para cima. Olha, virou um piso super rústico, tá? Aí você vê aí se você quer isso ou não. Eu queria um piso mais leve, vou deixar aqui o albedo em 3 mesmo, tá? Só um desnívelzinho de leve, não percebe tanto. E reflexos, usar albedo, né? Usar albedo do reflexo, ele vai trazer um pouco de variação no piso. Se o nosso branco está mais ativo, o que é branco é rugoso, brilha menos, o que é preto brilha mais. Aí não faz sentido, né? A junta brilhar e a nossa madeira não. Então a gente inverte aqui. E aí a junta vai ficar fosca e a nossa madeira vai ter reflexo. Mas ficou brilhosa pra caramba. Mas a lógica do branco e preto está valendo. O que eu faço? Mexo no brilho. Eu vou lavando essa cena. E aí eu lavei um pouquinho ela. O que é branco continuou mais branco e o que é preto acinzentou, ficou menos preto. E aí o nosso piso ficou mais acetinado. Tá? Vou aumentar um pouquinho o brilho. A gente tem mais interação da luz. E aqui temos o nosso piso configurado aí com levedo. Próximo ponto, indo da esquerda para a direita. Luminária, né? A base dessa luminária. Então a gente sempre aproxima aqui, pega um ponto para ver a interação. Eu vou colocar um material de verniz transparente para já ter esse brilho de acabamento. Olha só que bacana. E aí na rugosidade eu posso estar aumentando, que o reflexo da camada de baixo vai ficar menos rugoso, mas o de cima vai continuar tendo essa película brilhante de verniz aí polida. Vou colocar aqui em 70%. A gente vai ter essa interação dupla de luzes. O metálico, se eu zerar, ó, ele tem menos contraste de marcação de preto. Então eu vou zerar aqui o metálico. A gente tem esse material. A gente poderia estar colocando um bump nele ou um mapa de imperfeições. Então eu venho aqui nos meus mapas de imperfeições, materiais, imperfeições. A gente pode estar colocando um efeito sobre esse nosso
objeto. Então aqui tem um roughness de sujo, tem um que eu escrevi raladinhos, tem aqui um pano passado. Então eu vou colocar esse pano passado e olha só o que vai acontecer. A gente tem algumas marcas, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí na tela, nessa nossa textura. Eu vou voltar para o genérico. A gente vê algumas marcas no reflexo da nossa textura. Tá legal? Então, isso aqui pode ser bacana. Vou aumentar o espécula. E a gente tem esse aspecto aqui para o nosso objeto. Não gostei do pano passado? Não faz mal. A gente pode ver um com mais contrastes, marcas, ou aqui um grunge. Né? Vamos ver esse grunge aqui. Olha só que bacana, né? O efeito que traz para nossa cena. Vem para o verniz, ele fica camuflado aqui por baixo da película de verniz. Então, vou querer ter esse charme, vou deixar aqui a vista, mas vou diminuir para 60 para ficar mais escuro e ter mais reflexo, tá? Então aqui já está ficando mais bacana para mim. 40 e fechou. Tá, a gente tem assim a perfeição, o reflexo fica mais borradinho, etc. Ficou bacana aí pro meu gosto. Próximo material, galera. A gente vai para onde? Vamos seguir a lógica aqui, ó. A gente tem esses livros, tá? Esses livros a gente não vai estar vendo muito, então eu não vou configurar agora. E a gente tem o revestimento lateral branco, ó. Todos os nossos livrozinhos estão com esse mesmo revestimento lateral branco. Vou deixar ele mais branco ainda, então vou trazer um albedo para ele, um relevezinho. Afinal, são páginas sobre páginas. A gente tem essa textura e vou amplificar aqui para o máximo, 10. Olha só, o reflexo, sem reflexo, né? É o nosso papel. E a gente já tem esse detalhe aqui no livro. Tá? Próximo material, agora para a gente vai ser o sofá. Tá? O sofá, primeiro a gente vai conferir se essa textura é boa. É uma textura boa, uma textura bem feita, sem repetição, a gente vai usar ela. Então, como a gente vai usar ela, ativa o albedo, trazer, né, aspereza para esse tecido aí, como um linho mesmo, achar um ângulo que favoreça aí para editar o material e ver. Então, ó, 10, ficou bem áspero. Vou deixar aqui na faixa dos 4, 3. E o brilho, né, esse é o ponto, de um tecido vai estar na faixa aí dos 80. Então, 80, olha só a interação com a luz já é diferente. Se eu descer mais um pouquinho, 70, já vai ser um sofá aí com mais brilho, um tecido mais refletivo. E agora o que a gente pode dar um toque é no metálico, tá? Isso é um certo hack. A gente aumenta o metálico para 25 e o nosso sofá tem mais contraste. Os pontos de contato eles ficam mais escuros, olha só. Zerado, metálico, vou colocar 50% só para exagerar. O nosso sofá tem mais contraste, tem um efeito interessante, então vou deixar aqui 30. E tem o specular, né? A gente pode estar aumentando para trazer mais variações de interação com a luz nesse sofá. Ele dá uma escurecidinha assim, então se isso te incomodar, se achou que saiu da sua ideia de projeto, aumenta aqui um pouco. Tá, a gente estava em 66, vou colocar 76, clareou muito. A gente aumenta aí cerca de uns 5, vai para 71.
e a gente retoma a cor original, porém com esse aspecto mais de reflexo no nosso sofá. Maravilha? Então, ativei até aqui o albedo. A gente tem o nosso tecido do sofá. Almofada, fazer a mesma coisa, então agora eu não vou demorar. Albedo, ativa o albedo dos dois, põe um pouco de reflexo, aumenta o specular e, se quiser, clareio. Tá? Aqui não quero clarear. Próximo objeto, tá aqui a nossa luminária. Então a nossa luminária, ela estava transparente, estava dando um aspecto de vidro, né, que não faz sentido. Então a gente cancela a nossa transparência, ó, transmitância. Cancela. E agora a luz, né, tá marcando só para baixo. E a gente deixa no tipo folhagem. E olha, o tipo folhagem, ele já recebeu aqui a nossa luz de volta. Só que ele tá com um reflexo, tá vendo? Um aspecto aí que não faz sentido, já que seria um tecido como se fosse daquele de papel, né? Então ele é rugoso, então vou deixar aqui a rugosidade alta. Interação com a luz vou deixar mais alta também. E se você quiser iluminar mais, a gente pode estar descendo essa esfera. E à medida que a gente descer, vai iluminar mais aqui o nosso ambiente, tá? Eu vou deixar aqui assim. Já pegou todo o sofá, mas agora eu quero menos forte, tá? Tá ficando muito marcado. Isso aqui vai ser só uma luz complementar. Vamos voltar para 1000, ver como fica. Se eu diminuir mais. Aqui. Perto dos 700. Ficou mais suave. Tá certo? E agora, galera, para finalizar, vamos finalizar aqui os nossos materiais, mas está meio escuro, tá? Então, nesse caso, eu vou trazer uma luz de reforço externa, uma luz aí difundindo na nossa cena. Para isso, vocês já viram eu fazer antes em outros projetos, eu vou fazer aqui uma referência horizontal e colocar um spot de luz. Objetos em Escape, Spot, 4 cliques. Tenho esse meu spot de luz. Agora eu crio várias cópias dele aqui, ó. Cada 3 centímetros, pode ser umas 9 vezes para totalizar 10. E de novo para cima, 3 centímetros, 9 vezes. A gente fez aqui um canhão de luz. Agrupo tudo. Vou pôr um ES Light para ele. Então a gente vem em iluminação. ES Light 23 é uma que eu gosto. E a gente vai centralizar aqui o nosso cenário. Esse ponto de luz. Que vai ser um ponto de luz aí para atingir a nossa cena, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Blue Hour Light. Blue Hour cor, tá? Ativei esse Blue Hour, eu venho no conta-gotas e pego aqui, ó, um azul do nosso cenário, que pode já estar fazendo sentido. E aplico nesses nossos spots. Vou pegar aqui um ponto mais escuro, ó. Ele ficou mais escurinho. E vamos ver o que acontece agora. Atualizar cena. Nada aconteceu, tá? Porque a nossa luz está zerada. Então eu vou aumentando aqui, ó, 10, 100, 1000. Olha o que aconteceu. Tá atingindo total a nossa cena, né? Lógico que 1000 ficou forte pra caramba. Então
Eu vou diminuir aqui e vou escurecer a luz. Então, quando a gente vai escurecendo, ele perde o efeito. Então, vou aumentando aqui a luz e vou trazer um pouquinho mais para o roxo. Vamos com calma por aqui. Subindo no dedo, aqui, clique por clique, para ficar preciso, para ver se a luz está batendo com a luz lá de fora. Ó, lembra, desativando ela, a luz era um pouco mais arroxeada. Então vou arroxeando ela. Agora acho que a gente chegou no tom 224. A gente chegou no tom. E à medida que a gente vai aumentando aqui, ó, ela vai mudando a força da claridade da nossa cena. Então olha só que bacana o tingimento, as sombras que ela faz aqui, ó, nos nossos relevos, o volume que ela traz, tá? E vou aumentar a hierarquia das luzes aqui, ó, de 3000, vou aumentar só mais um pouco. Aqui 9000 já clareou, melhora a nossa cena. Lógico, né, que nessa sala toda, galera, só tá com esses 3 pontos de luz. Então, por isso também não vai ficar uma sala totalmente clara, mas é de propósito para nossa cena. Maravilha? Vamos finalizar os materiais agora, que a gente já está na reta final para renderizar. Essa pantufa aqui, rapidinho também, a gente vai ativar o albedo. Eu não vou ativar o albedo no reflexo, porque como a pantufa é preta, o reflexo ia ficar super brilhante. Tá, então só vou inverter aqui. Eu quero as costuras afundadas. Vou colocar um deslocamento, olha só que doideira que fica. Vou deixar aqui mesmo, só exagerar. Tecido, uns 75%, aumenta a interação com a luz para dar uma clareadinha. Inclusive vou clarear um pouquinho aqui também, se a pantufa mais clara. Maravilha. Nossa mesa agora. Vou trazer um brilho para ela. Tá, trouxe um brilho para nossa mesa. O vidro, galera, né? Simplesmente zerar a opacidade, posso aumentar a refração, o specular do brilho, da transparência ou não. E o nosso vidro já vai ficando assim. O gelo, tá? O gelo, como a gente trabalha? Opacidade está em 10. Pode ficar em 10, não tem problema. A gente ativa o vidro fosco. Ativando o vidro fosco, a gente aumenta a rugosidade do nosso gelo, ó. E olha o que acontece. Né? Ele fica aí com um aspecto aí realmente de gelo, porque ele tem essa... Deixa eu voltar. Esse aspecto que é fosco também funciona com a folhagem, um material mais translúcido aí para o gelo, e aí é para fazer uma cara de gelo já derretendo molhado. Então ele fica ao fosco, ele fica esbranquiçado, e aí a gente aumenta aqui o specular e a gente tem esse aspecto de gelo derretendo. Eu vou deixar no genérico mesmo, porque eu posso aumentar, diminuir aqui o fosco dele. A transparência do gelo.
Tá, então, nosso cubo de gelo aqui, bacana. E agora nosso líquido, tá? O líquido sempre é um desafio aqui para a gente estar fazendo. Se você quisesse que ele fosse mais denso, poderia estar utilizando a folhagem, né? Tipo um suco aí que ele fica mais opacão. Aí você pode aumentar aqui o reflexo. O specular está no máximo e a gente mal enxerga ele por dentro. A gente já não vê mais o gelo, a menos que adicionasse um mapa de materiais padrão branco e vai diminuindo esse branco para ele ter uma transparência, tá? Então vou deixar nessa técnica uma bebida mais densa, que a gente usou folhagem com recorte de transparência e a cor aqui é um whisky, né? O material vou deixar ele mais castanho. Aqui assim. Maravilha. Próximos materiais. Quadro que está aqui na mira. Rapidinho. Vou só trazer um brilho para nossa moldura. Moldura. A gente vai simular um espelho. Um espelho não. Um vidro transparente na frente. Então, diminui a rugosidade. O espéculo posso aumentar. Se a gente encaixasse a vista, a gente vê que tem reflexo agora no nosso vidro. Maravilha? E agora nosso penúltimo ponto é o sofá. O sofá não é a poltrona. Então a poltrona, vou ativar aqui o rugosidade albedo e vou inverter para ficar menos. No specular vamos aumentar. O metálico vamos adicionar. O albedo vamos cravar. E ficou mais escuro, né? Por causa do metálico. Vou clarear aqui, em vez de 34 vai ficar 40. Tá? Então 40, 44, 43. A gente volta para a cor original e tem um aspecto aí da sombra de contato mais exagerada. E agora, eu falei penúltimo porque a gente vai fazer mais um. Eu vou fazer aqui o nosso spot de luz. Vou colocar alguns materiais no nosso spot de luz. Tá? Então entrando nele, vou deixar esse acabamentozinho dele, só para a gente ver, que vou dar um close. Vou deixar aqui preto. Vou aplicar mais um novo material, criar uma cerâmica. Então vou digitar aqui, ó, ceramic. Já tem um material com rugosidade zerada e aplicar cerâmica no resto todo desse objeto. E agora ele tem um brilho. Maravilha. Então, nossos spots de luz. Posso aumentar ele. Acho que eu vou aumentar um pouco ele. Então, o diâmetro aqui, em vez de 5, vai ficar 7 centímetros. E aqui 7 centímetros. Tá? Galera, tudo que eu fizer, eu falo, caramba, fez muito rápido, eu achei legal, eu queria aprender a fazer. Comenta no vídeo e eu faço um tutorial específico de alguma técnica aí que você viu fazendo rapidinho e achou interessante. Ó, criar material, vou colocar material spot luz. A gente pode estar atingindo esse spot. Então, ó, eu pinto o spot e agora a luz branca, eu vou deixar ela, por exemplo, amarelada, olha só. E ela já amarelou ali. Vou deixar aqui 35, uma luz mais quente. E vou só diminuindo aqui. Quanto mais perto do branco, menos tinge. Tá? Então eu achei legal esse contraste do roxo com o laranja. Vou deixar assim mesmo. E olha só, nossa cena é iluminada e com os materiais configurados. O
que tá faltando agora, né, galera? Renderizar. Bora renderizar. Aqui só apertar o F. Eu tenho algumas cenas que eu tinha meio que encaixado, tá? Mas a gente vai ter que ajustar as lentes das câmeras, tá? Então como a gente faz isso? Primeiro eu vou ativar o nosso Safe Frame, nosso quadro seguro, porque a proporção que eu vou renderizar vai ser 4:5, para a gente poder postar, por exemplo, no Instagram, modo retrato. E agora a gente tem que ajustar o nosso campo de visão, tá? Que está em 90 graus. Então eu vou diminuindo aqui o campo de visão até achar um ponto interessante, tá? Mas antes disso, eu acho que antes de dar um zoom ou mexer no campo de visão, nosso fotógrafo está muito longe. Então eu entro na minha cena e já dou um approach aqui, ó. Já dei um approach melhor. Por aqui eu acho que vai estar bom. E agora sim eu vou mexendo aqui no campo de visão, deixar aí na faixa dos 40, tá? Então vou arredondar aqui 40, Enter, arredondou. Agora sim eu encaixo, tá? E qual que é a hierarquia? Qual estratégia eu posso fazer? Pode dividir na regra dos terços aqui, né? Então, ó, um dos terços vou deixar o pilar aqui da nossa mesa de centro e o outro terço aqui a nossa poltrona. E vou tentar ajustar o terço aqui da base em um desses terços. Então, mais ou menos aqui um terço, aqui um terço, aqui um terço e aqui outro terço. Então a gente tem uma lógica porquê desse enquadramento. A rotação do eixo 0 e do eixo Y está tudo zerado, então está certinho. Vinculo aqui as configurações do Render Ultra e confirmo. Tá, então nossa cena 1 aqui está feita. Agora sim, se eu quiser, eu posso ativar a exposição automática. Tá? Por quê? Porque a gente já configurou a força de todas as luzes. Então aqui, ó, a exposição automática, já deixei ativada. Nossa cena 3, vamos ver como é que tá. Nossa cena 3 é uma cena geral, né? Então vamos fazer só o encaixe dela, rapidinho, porque a gente está recortando a poltrona. Eu dou alguns passos para trás, um pouquinho para o lado, a gente já encaixou aqui essa cena. Essa cena eu vou estar recortando, eu imagino, vou estar fazendo no formato quadrado. Então eu vou tirar a margem aqui de baixo e a margem aqui de cima. Tá, eu poderia estar fazendo uma nova pré-definição para um render quadrado ou estar cortando depois. Então só vou salvar assim, vincular Render Ultra, confirma, tá? E a nossa cena 2, tá? Essa aqui eu acho que eu vou ter que fazer um outro enquadramento, uma outra pré-definição, que vai ser a do detalhe. Então eu duplico a cena do Render Ultra, eu vou colocar aqui, ó, detalhe, o nome que você quiser. E agora sim a gente vem editar aqui dentro, e a gente no detalhe eu vou aumentar ainda, diminuir o campo de visão, aumentar a lente. Então aqui, ó, 25 graus, já me ficou bacana. Vou fazer um recuo nessa cena. Onde eu vou enquadrar? Parece que o foco dessa cena pode ser talvez aqui a nossa bebida, tá? Então a gente vai ter uma técnica de tela cheia, onde o primeiro plano, que é a poltrona, vai ficar em desfoque. A gente alinhou mais ou menos aqui as paralelas. Rotação do eixo Z zerado, tá? Para ficar retinho, sem distorções na vertical. E agora, galera,
posso já salvar para definição detalhe. Eu vou trazer um efeito de desfoque. Então, em profundidade de campo, ó, posso aumentar bastante. Ó, o foco automático, onde é o ponto que a gente está com nitidez? É aqui essa bordinha da poltrona. Não faz sentido, né? Então a gente vem aqui no manual, ó, e vai mexendo. Tá vendo uma faixa passando? Eu vou acertar essa faixa aqui na nossa bebida. Tá? Então, enquadrei nela. Aqui, acertei nela. Vou diminuir o desfoque do campo de visão. Vou aumentar só um pouquinho. Em 10%, ó. O fundo já está desfocado. A frente está desfocada. Mas a nossa bebida ali, ó. Eu não bebo, né? Mas a nossa bebida aqui da cena tá ajustada, vai estar nítida, vai ser uma cena mais fotográfica. A gente pode até aumentar aqui aumentar o nossa vinheta, olha só, ficar mais dramática. O original é 30, eu vou deixar aqui nos 50. E a gente vai ter um foco nessa bebida, só nessa cena que está no configurações visuais render ultra detalhe, tá? E aqui a nossa cena, então cena 2, cena 3 e cena 1, tá? Se você está achando que está tudo muito claro, tinha que ser mais escuro, a gente, né, exposição automática, pode diminuir um pouquinho aqui, ou nessa mini pós-produção, mexer, ó, sombra, destaques, a gente pode estar modificando aqui um pouco. Se aumentar um pouco a sombra, ó, o contraste fica mais marcante ainda, achei bacana. Saturação, ó, tingimento, deixar a cena mais azulada ainda ou não. Então a 22, vou deixar aqui para os dois, 22. Ficou bacana. E a exposição, né, a gente pode estar modificando aqui. Eu acho que vai ficar bom assim, qualquer coisa. Posso fazer um ajuste no Photoshop depois, tá? Então nossas 3 cenas aqui, né? Esse detalhe, essa geral e essa aqui focando na poltrona. E talvez dê para fazer mais uma outra aqui. Vamos observar. Ou uma diagonal, ou uma retinha focando só no sofá com a luminária. Uma dessas é interessante, né? Vou basear na cena 3. Arrastar para o lado aqui, ó. Vamos enquadrar. Então enquadrei só o sofá e a luminária. Tem um ponto de terço aqui da regra dos terços na luminária, o outro alinhado no do nosso piso. Criar visualização. Só vou deixar um pouquinho mais baixo. Aqui a cena. Criar visualização. Então temos essa outra cena aqui. Landscape, dá para ter outro? Acho que até que dá. Deixa eu ver essa aqui do detalhe. Utilizando essa câmera. Aqui, ó. Isso aqui tá interessante também. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar essa cena. Criar visualização, rotação do eixo 0 zerado. Encaixo aqui. Criei, tá? Mas para essa cena, que é a nossa cena 2, a gente vai precisar de uma outra pré-definição. Por quê? Porque o desfoque, né, tá focando em nada. Então eu vou
duplicar essa. E vou colocar desfoque automático. Porque eu acho que o automático já vai ficar bom para essa cena. Então, ó, desfoque automático. Salvei. E agora ativei o foco automático. Né? E estamos focando aqui em algum ponto, eu nem sei qual é, para falar a verdade, mas a gente já está enxergando a cena como um todo. O fundo provavelmente já vai ficar mais borradinho, aqui na frente também, porque o foco é algum lugar aqui mais centralizado. Tá, eu desfoquei o máximo, o nosso foco está aqui no comecinho do sofá. Vou deixar nos 7%, e a gente já tem mais essa cena, tá? Então olha só que bacana, várias cenas criadas. Tudo ainda é modificável, ó. Então nossa luz lá de fora, se eu zerar ela, a gente não tem interação dela, fica mais roxinho. Aumentando ela, ó, vem uma luz lá de fora, clareando tudo. No meio termo tem o tingimento, vou deixar aqui num azul escuro, arroxeado. Gostei, para mim tá perfeito. Agora é só renderizar. Então a gente vem no Batch Render, renderização em lote, tá? E a gente vai salvar todas essas cenas numa pasta e já vai estar aí tudo salvo. Então eu vou criar aqui uma pastinha para ela. Eu já tenho a pasta desse trabalho, tá em estudos. Eu vou criar aqui Enscape Render. Enscape Render. Essa é minha pasta e já vai renderizar. Então vamos aguardar que nossa renderização. Primeira já está indo. E aí galera, tá feito, né? Renderizamos. Vamos observar aqui o nosso resultado final. Olha aqui as nossas cenas, tá? Que precisão, a qualidade de renderização, iluminação, tudo isso feito em poucos segundos, numa resolução enorme. Olha só que a nossa última ficou bem legal também. A gente vê aqui aquelas imperfeições que a gente colocou na reflexão, a nossa bebida, a refração da luz, ó, o quadro quando bate no vidro, ele distorce para a direita e depois volta. A pantufa, o tecido com o reflexo, com o bump. A gente for dar um zoom, né, a gente vai ver todos esses detalhes. Olha o desfoque aqui no primeiro plano e no plano lá de fundo. Então fica realmente muito bacana, extremamente realista e com muita velocidade. E o melhor, né, é divertido o nosso caminho, o nosso percurso. A gente está vendo ali em tempo real. A gente poderia, com poucos cliques, mudar a cor da iluminação, colocar um dia claro, mudar o mood da nossa cena, trocar a cor do sofá, deixar o sofá rosa, roxo, amarelo, cinza, preto, muito rápido. Então, isso é uma das coisas mais divertidas aí, o propósito da Enscape, que a gente projetar em tempo real. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham pegado mais nuances e hackzinhos aqui que a gente pode estar trabalhando no SketchUp e no Enscape. Mais uma vez, se você curtiu, dê suporte para esse trabalho, comenta, se inscreve, ativa o sininho que eu estou postando toda semana vários conteúdos. Siga nas redes sociais, Instagram, @BrunoPérez_. Lá eu posto mais dicas rápidas, curtas, mais objetivas, o meu dia a dia no trabalho. Enfim, curte esse vídeo também e segue com a gente aqui nessa jornada
para aprender a aprofundar todo o nosso conhecimento em prol da nossa carreira de design, arquitetura, ArcViz, engenharia, enfim, tudo isso que o SketchUp e o Inkscape pode nos proporcionar. Fechou? Um abraço, beijo no coração e até a próxima.